Minha Vida de Menina é um diário escrito por uma adolescente de 13 a 15 anos, que chama Helena, na cidade de Diamantina, em Minas. A cidade de Diamantina tem esse nome por causa dos diamantes, e o próprio pai dela, que é inglês, trabalha com a coleta desses diamantes nos rios e ele faz esse trabalho de lavra. Só que lavra aqui não tem o mesmo sentido de lavrador, tem o sentido de procurar pedras preciosas mesmo. Bom, a protagonista do livro, a Helena Morley, ela não é de fato quem escreveu o livro. Quem escreveu o livro foi a Alice Darrell, e esse Helena é um pseudônimo da Alice que ela fez para poder publicar o livro em 1942 e não para poder esconder e preservar a privacidade da família dela, porque todos os personagens e as histórias da família dela são teoricamente reais, e esse seria o diário de fato que a Alice tinha escrito quando ela era jovem, em 1893 até 1895. Normalmente os diários não são considerados literatura, só que esse diário específico, ele é considerado literatura porque ele flerta muito com as construções de sentido, ele é crítico, ele tem um caráter extremamente elaborado de construções de cenas, e existe uma provável reescrita desse diário antes da sua publicação por parte da própria Alice e do marido dela. Então esse diário ele passou por um processo um processo literário antes de ser publicado. O próprio Guimarães Rosa fala que, mesmo se o diário não tivesse sido escrito pela Helena jovem, né, pela Alice, ainda assim seria um livro de extrema importância e ainda mais admirável, porque esse resgate à infância que é feito é de uma maneira extremamente bem elaborada. Esse não é um livro o qual é muito importante ficar atento a qual que é o clímax, qual que é o desfecho da história, porque não é linear. E apesar dela ter um certo desenvolvimento, o qual eu vou tratar mais pra frente, o importante mesmo nesse livro é entender as questões histórico-sociais aqui retratadas, as divergências entre os luteranos e os católicos, esse tipo de discussão. Bom, como eu havia dito, o livro ele tem como primeiro objetivo registrar o cotidiano pela influência do pai e do professor. Então, o pai da Helena disse para ela que era importante escrever, e o seu professor disse também que era uma obrigação dessa menina escrever todos os dias. E ela juntou o útil ao agradável, essa orientação do pai e essa obrigação do professor, e o fruto disso foi o diário. Então, ela tinha na obra 13, 14 e 15 anos. E o objetivo dela, da Alice, no caso, não da Helena, com a obra, é publicar para as netas verem como foi a infância dela. Então tem esse caráter extremamente familiar, até porque você vai perceber no livro que a avó da Helena é muito importante para ela. E o gênero textual dessa obra é o diário. Então o que isso quer dizer? Registrar o cotidiano, o que foi sentido no dia de hoje, a necessidade de expor o cotidiano narrando em primeira pessoa. Então esse livro pede primeira pessoa, porque é o modo que é feito esse gênero textual. A linguagem, ela pede maior coloquialismo, apesar de... Coloquialismo seria informalidade. Apesar da linguagem desse livro ser extremamente erudita e ter só alguns traços de informalidade, mas mais na fala dos outros personagens do que da própria Helena. E esse livro ele é dito ser o meio caminho entre um documento histórico que retrata a realidade do final do século XIX na decadência do ouro e a ficção, que seria a fantasia. Então, essa ficção ela é associada muitas vezes àquela elevação literária pós-escrita que eu tinha comentado antes, que aconteceu em 1940, e a documentação da realidade, que seria a intenção da Helena ao escrever, ao detalhar as cenas. Então tem um valor extremamente histórico esse livro do século XIX. E, cara, é muito essencial entender que não é simplesmente 1893. 1893 aqui quer dizer justo após a proclamação da República. Então o governo aqui não vai ser mais o do Deodoro da Fonseca, vai ser o Floriano Peixoto.
E outra coisa que é extremamente importante é entender que é um momento pós-abolição da escravatura, porque a Lei Áurea foi em 1888. Então, a escravatura tinha acabado de ser abolida, então não podia-se mais realizar o ato de escravizar outra pessoa. E os personagens do livro sofrem diretamente com isso. Você vai ter um efeito muito interessante sendo retratado pela Helena, que é os escravos. A avó dela, ela tinha muitos escravos na fazenda dela. A avó dela é uma latifundiária muito rica, que chama Teodora. E viúva. E essa avó, ela tem todos esses escravos, e esses escravos, quando ocorre a Lei Áurea, a Helena vai descrever que eles vão ficar muito felizes, fazer uma festa, agora somos livres, mas daí ela fala assim, minha avó não gostou dessa história. Minha avó falou assim, então se vocês são livres, vão embora. Só que daí ninguém quis ir embora. Por quê? Porque não existe, de fato, a abertura do mercado de trabalho para os negros. Então, existe uma certa relação de dependência e eles acabam virando agregados das famílias por não terem condições mesmo de começar uma outra vida, porque não existe a possibilidade de inserção deles no mercado de trabalho nesse momento. E nem em nenhum momento na história do Brasil, mas isso é outros 500. Enfim, daí você vai ter sempre essa relação dos escravos virarem ex-escravos e virarem agregados na obra. E tem muitos agregados. E essa obra, ela trata o racismo de uma maneira extremamente interessante, porque você vai ter uma perspectiva inocente, e às vezes não inocente, mas crítica da Helena sobre as situações. E às vezes é uma coisa rudimentar, assim, às vezes é ela querendo brincar com as meninas negras e a tia racista dela virando e falando assim, nossa, que absurdo, você quer brincar com as meninas negras? Ai, que horror. Ou às vezes é uma coisa dela virar pros escravos, pros ex-escravos e falar, nossa, eu queria ser escravo, porque daí eu ia trabalhar o dia inteiro, e pra mim o inferno mesmo é o ócio, é não trabalhar. E nessa fala é muito interessante, porque não é só uma perspectiva sobre a escravatura, também é uma perspectiva sobre o trabalho, sobre o labor. E essa influência, ela se dá principalmente porque tem um quesito muito importante nessa obra, que é a divisão entre os católicos, que é a família da mãe dela, todas as tias beatas, extremamente religiosas, e os protestantes. Porque o pai dela é protestante, é calvinista e é inglês. Então, essa influência vai estar muito clara na maneira pela qual ela constrói a narrativa, ela descreve o trabalho. Justo no primeiro dia, ela vai falar sobre como cada um faz uma coisa, o irmão pesca o peixe, a irmã lava roupa, e daí tem todo... ela faz uma descrição minuciosa do trabalho, porque o trabalho para ela é muito importante, dá para perceber isso em todos os momentos da obra. Porque é um valor da religião protestante. O trabalho salva. Você não vai ter aqui aquela visão do catolicismo, do trabalho, como como um pecado. Um pecado não, desculpa. Um trabalho como um negócio de purgatório. Porque tem aquele mito que falou assim: agora que vocês foram expulsos do paraíso, vocês vão ter que trabalhar todo dia. E vocês vão pagar os pecados de vocês desse jeito, trabalhando todo dia. Vocês vão conseguir a calma com o suor do rosto de vocês. Só que não existe essa visão sobre o trabalho. O trabalho é bom, o trabalho salva. Então, existe a predominância pra Helena dessa visão protestante, que é a influência do pai dela sobre o trabalho. Mas apesar disso, ela não é uma heroína. Então, ela não vai falar que ela gosta de estudar. Ela admite, ela não gosta. Nesse sentido, o livro ele flerta muito mais com o realismo do que com o parnasianismo, que é o movimento da época. Porque o parnasianismo é o quê? É a forma perfeita, todas essas coisas. A Helena não, ela vai escrever da maneira que ela quer, ela vai relatar as histórias de uma maneira extremamente bem elaborada, mas sem a preocupação com a forma acima do sentido. A preocupação dela é humorística quase, ela quer fazer as pessoas rirem, as pessoas entenderem ela relata as coisas de uma maneira muito honesta, muito verdadeira, é uma personagem extremamente viva. Bom, esse livro ele vai falar muito de rotina, de família, dos irmãos. Ele vai começar em 5 de janeiro de 1893, que é uma quinta-feira, em Diamantina.
E você percebe, não tem sequência na narrativa, até porque não precisa ter. Não tem começo, meio, fim, mas dá pra depreender questões que preocupam ela em medidas diferentes perante a obra. É na região da mineração, conforme eu havia dito, então tinha pedras preciosas. E daí ela vai descrever, nesse primeiro momento, uma quinta-feira. Então ela vai falar da prática, da rotina. Ela vai falar desse lugar que chama Beco do Moinho, que é o melhor lugar do mundo, segundo ela. E dá uma ótima sensação pra ela. Ela vai descrever o Emídio. O Emídio é importante porque ele é uma exemplificação daquilo que eu havia dito antes sobre a escravidão. Ele é um ex-escravo crioulo que mora na chácara da avó e agora é agregado. Ele vive de favor os agregados, desfrutando os benefícios. E ele acaba sendo um serviçal. O trabalho que é atribuído a ele era o trabalho que era atribuído aos escravos. Ele leva a roupa na cabeça, ele pega a linha, e acaba sendo uma coisa similar, análoga à escravatura, só que por falta de opção dessas pessoas, por falta de possibilidade de elas se reinserirem no mercado de trabalho. Bom, a Luísa, a Helena e a mãe, elas lavam a roupa, os irmãos se divertem e o Emídio vai trabalhar. Quais são os irmãos da Helena? Ela tem a Luizinha, que também é chamada de Pamonha. A Luizinha é mais nova. Daí tem o Renato, que pesca. E o Ioiô, que pega passarinho. Tudo isso nesse capítulo. Pelo livro ser estruturado por datas, você vai ter o tempo cronológico na obra. Mas não tem a narrativa de episódios. Ele é estruturado por datas, só que ele acaba não sendo linear nesse sentido. Eu vou falar de alguns dias, esses primeiros dias, e depois de alguns que me chamaram mais atenção na leitura, só que é importante perceber que o que importa não é o que está acontecendo nesses dias, mas o que esses dias dizem sobre o contexto socioeconômico da época, sobre as personagens e tudo. Bom, então, nesse dia de quinta-feira que eles vão no Beco do Moinho, a Helena vai descrever o quanto que os estudos dela atrapalham a vida da mãe, porque ela tem que trabalhar mais. Então, essa perspectiva do trabalho sobre uma menina de 13 anos é muito importante, até por ela não desfrutar das melhores condições socioeconômicas. A família dela, principalmente nesse começo do livro, ela é mais pobre, e a Helena exemplifica essa pobreza por meio do estudo. Ela fala que o estudo é uma coisa que vai atrapalhar muito os gastos da família dela, porque os filhos não podem trabalhar porque eles têm que estudar. E esse também é um valor, de certa maneira, influenciado pelo protestantismo americano, visão de escola laica, o conhecimento iluminista. Bom, beleza. A mãe vai cozinhar tutu de feijão com torresmo e arroz, é um jeito bem mineiro, né? O livro ele é bem característico nesse sentido, ele vai descrever várias comidas, a Helena é muito faminta, e também vai descrever a situação do pai, que, como eu havia dito, lavra, então pega pedras preciosas no rio, garimpa, tem uma situação pobre, difícil, eles não conseguem mais achar diamante, tem os filhos estudantes, então as dificuldades, e a família vai valorizar sempre o conhecimento acima de tudo. Ela vai descrever também que eles passam as férias em Boa Vista e os meninos conseguem vender tudo que eles conseguem capturar. Então, os pássaros, os peixes e esse tipo de coisa. A Helena ela vai sempre se preocupar com o dinheiro. Então, tem a valorização do trabalho, do mercado, das trocas, das vendas e essa descrição. Na terça-feira, no dia 10, ela vai falar o nome dos pais dela, que é Carolina, a mãe, e o Alexandre, que é o pai. E vai falar dessa história da Bem-vinda. E a Bem-vinda, ela vai casar com um homem sem perna, que era um ex-militar. E ela é ingênua, né? Porque ela vai casar assim mesmo. E esse trecho ele é importante porque ele demonstra que a Helena vai exemplificar a linguagem das pessoas, como elas se expressam, como elas falam. Então ela vai falar, viver a gente vive de qualquer jeito. Então, o que isso demonstra? Que ela não tem escolaridade, que ela é ingênua, essa é bem-vinda. Só que isso demonstra também que a Helena tá atenta às idiosincrasias, né? E a Helena tá retratando isso pra gente com uma certa maturidade. Dia 18, na Boa Vista,
Eles vão visitar os amigos. E daí tinha essa menina que era parecida com a Helena, que é a Kitinha. E elas vão ter essa conversa com a Mariquinha, que gosta muito das meninas lá em Boa Vista, porque ela sente muito saudade da Kitinha, né? Que é essa sobrinha dela. A Mariquinha e o Juca, eles têm uma chácara que tem muitas frutas e verduras, o que é muito incomum, porque em Boa Vista o efeito econômico imediato da mineração é muito forte. Então, tipo, não vai ter muita gente preocupada em agricultura, né? Daí a Helena e a Luizinha vão lá pra casa da Mariquinha, elas comem muito e... Só que vai acontecer uma coisa que... uns dias depois, vai ter alguns momentos desse no livro em que a história ela é retomada em outro capítulo, que a Cesarina, que era uma ex-escrava agregada, ela vai entortar o caldo, que é uma expressão que a personagem usa. Ela vai destruir as relações das meninas com o Juca e com a Mariquinha, porque ela começa a rir muito quando a Kitinha chega. Porque a Mariquinha sempre vai falar que a Luizinha, a irmã da Helena, é muito parecida com a Kitinha, que é essa sobrinha da Mariquinha. E daí ela vai... Quando a Kitinha chega na sala e ela é toda sardenta, meio feia, assim, ela não acha que isso tem a ver com a Luizinha, ela começa a rir muito dela, da menininha. E daí é um horror, porque a mãe começa a rir junto. A mãe, ela não vai ter... A Carolina, ela não vai ter uma mão firme para educar as crianças. E nem o pai, porque o pai, o Alexandre, ele é distante. Então você vai ter uma certa negligência, né, com as crianças dessa obra. E a Helena, muitas vezes, ela é criada pela avó, pelas tias católicas e pelas tias protestantes. A tia média e a tia protestante. Só que fica essa coisa, porque a Helena, ela não se importa. Ela quer mais independência. E ela fica brava porque os pais dela, ela adora os pais dela. Só que os outros ficam tentando cuidar da vida dela. Ficam tentando falar que ela é menina, só que ela quer se sentir moça. Uma coisa muito importante que acontece num sábado é que quando uma menina acha um diamante no rio, e ela tava também lá procurando os diamantes, ela não fica com inveja, apesar dela ser bem nova. Ela percebe que a menina era mais pobre que ela e que ela precisava mais do que ela. Essa menina chamava Linda. Então, nesse primeiro parágrafo, ela vai lembrar da avó, vai ter um contexto com a fé católica também. E ela vai retratar dessa desigualdade social no diário. Então, ela vê a pobreza. A Linda, ela precisava mais que ela. Daí o pai dela vai falar assim, ai, não, porque isso é horrível, porque o pai dela não sabe investir. Só que a Helena vai fazer a gente ver uma questão social. Então, a Suzana Regina Vaz Húngaro, que é coordenadora de português, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: outro tema interessante é a questão das desigualdades sociais. A Helena é uma menina pobre, mas seus avós e seus tios têm muito dinheiro. Ela convive com negros e brancos, pobres e ricos, então tem uma visão da sociedade brasileira bastante privilegiada. Os estudantes devem prestar atenção também a esses temas. Então, essa questão da desigualdade social é importante para a obra. Numa segunda, dia 23, você vai ter um ladrão que vira cupim, que vira vassoura. Então, são várias superstições, histórias fantásticas. A fantasia que é usada para as pessoas se protegerem dos ladrões e tomarem cuidado. Então, ela vai retratar da criminalidade, também é um tema da obra. A Helena vai descrever relações que são extremamente marcadas por obséquios, por favores, que é típico da época e típico também de cidades do interior. E a Linda, que acha a pedra, essa cena retrata muita pobreza, desigualdade, aquela história fictícia. A Helena, quando ela tinha 13 anos, ela queria ir no baile de máscaras. E a tia Mad e a tia Quiteta, elas não deixaram ela ir. Então, ela fica muito brava, porque ela fala que a mãe dela deixaria ela ir tranquilamente, só que as tias não deixam. Então, tipo, tem sempre aquela relação, assim, dos pais dela não estarem muito lá, e daí ela ter que pedir pros outros as coisas, e daí ser uma coisa meio... Os outros tentam controlar ela e ela quer se sentir mais emancipada. Mas ela sempre vai fazer, de maneira geral, uma leitura do tempo em que ela vive de uma maneira muito crítica, de uma maneira muito atenta. 18 de fevereiro ela vai entrar para a escola normal, que tem a formação das professoras. E
casar com uma moça professora na época era um status muito alto. E a Mariana, essa tia dela, falou pra ela prestar muita atenção na aula. As tias inglesas, você vai conhecendo, elas vão conhecendo aos poucos a narradora. E você vai entender que a tia Mad, o pai e as inglesas de maneira geral, ela vai ser sempre a simbolização do trabalho, dessa questão monetária por causa do protestantismo. E você vai ter alguns personagens interessantes na obra, tipo assim, a Ritinha, que é uma ladra de galinhas, que nem a Helena fala, ela não é ladra de galinhas de fato, mas a Helena tem essa teoria que ela roubou a galinha dela. Tem essa cena muito bonita, que ela fica encantada com um show de fantoches que tem, e ela acha que são pessoas, então é extremamente metalinguístico. Ela termina alguns dos dias com umas certas reflexões, então é um traço do diário em si, né? Se fosse feito por um adulto, teria mais traços, porque teria mais essa falsificação, né? Essa estratificação de uma coisa que na verdade é um processo fluido. E ela faz reflexões sobre a língua, tem influência de certos escritores nesse livro. E o próprio ato de fazer um diário é uma influência europeia, né? Tipo, você confidente, você se conversar com você mesmo. E 1893, o ano que ela começa a escrever, é o início do simbolismo do Brasil. Só que o livro não faz parte desse movimento, nem do simbolismo, nem do parnasianismo. E é muito interessante que na obra tem sempre esses elementos de novidades que são atributos históricos. Então, você vai ter a presença de carroças, e daí depois você vai ver que vai ter aos poucos, assim, as coisinhas que vão surgindo, tipo, peças históricas que vão se encaixando pra você entender mais ou menos o que estava acontecendo. Qualquer coisa que aparecia era, nossa, uau, tipo, não é que nem hoje, a gente fica muito pouco impressionado, né, pela tecnologia que nos cerca, mas é uma fase muito de inovações. Então elas vão chegando aos pouquinhos do interior, de Diamantina, e as crianças vão se divertindo, assim. A tia Aurélia é uma tia que o próprio nome Aurélia remete ao ouro, né? E ela é casada com um comerciante, ela é muito rica, e os filhos dela estudam. E daí tem sempre essa inveja que rola de todo mundo em relação aos filhos da Aurélia, porque os filhos da Aurélia são perfeitos. Só que a Helena ela realmente não é uma personagem invejosa, ela gosta muito da vida dela. E por ser no interior, esse livro ele vai ter alguns personagens tipo, então o Bambães, que é esse corrupto da igreja que sai pedindo pra todo mundo dinheiro pra construir essa igreja, e daí isso caracteriza uma cidade no interior, né? Esse Bambães, por exemplo, só a avó dela que dava dinheiro pra esse cara, porque a avó dela ela era uma pessoa muito empática, muito gentil, ela representa muito a religião, assim, na obra. E tem uma certa intextualidade nessa caracterização da cidade do interior com as cartas chilenas, que são cartas criticando o governador, né? Só que são momentos diferentes do ouro, né, das minas. As cartas chilenas são um momento do auge e a Minha Vida de Menina é um momento de decadência já, da crise aurífera. Bom, ela tem um olhar sobre o comportamento social. E por essa razão, como eu havia dito, a obra se aproxima com o realismo. Então tem o retrato da sociedade, os aspectos históricos, a revolta da Armada, então tem o Custódio, o Floriano Peixoto, o protestantismo e o catolicismo. O protestantismo é o inglês, a família do pai. E o catolicismo é a família da mãe. E a religião dela, ela é uma mistura das duas, porque a Helena curte, ela se envolve com as pessoas, com os objetos, com a alimentação, só que é boa ela ter contato com as duas religiões. Apesar dela ter essa percepção do dinheiro, da economia de maneira muito forte, ela também vai ter essa influência do catolicismo, de perceber o outro, de ser caridosa. E no século XIX tem uma grande imigração, né? O começo da imigração. Então tem a exploração das minas, os ingleses, a família dela é inglesa, né? Por parte do pai. Então também tem a ver com isso. A avó Teodora, ela é muito rica. Ela tem os agregados, né? Que nem eu tinha falado, os escravos, os ex-escravos. E tem o retrato de vários segmentos sociais. Alguns ex-escravos são alugados, ajudam nas despesas das casas, da casa da avó.
tem uma relação de dependência, então o agrega não vai contrariar o dono da casa. É tipo que nem o Botelho. O Botelho, no Cortiço, ele fala o que cada um queria ouvir, entendeu? Porque você precisa agradar o dono da casa pra permanecer na casa. E a Helena não vai idealizar as personagens tal como as pessoas... Ele fala das personagens como as pessoas são. Por isso a proximidade com o realismo. E o quanto ela escreve depende do dia, então é super fragmentado. Ela fala assim, ai, hoje eu tô com a pena na mão, mas não aconteceu nada hoje. Eu fui nesse velório, mas eu não conheci o finado, não vou nem falar nada. E essa seleção, a escolha dos assuntos dispares é muito importante. E a Helena, ela, tipo, até o último dia, desde da educação atrapalha a vida da minha mãe, até ela falando da morte da avó, ela vai selecionar o que ela julga importante. Então, ela vai permitir que a gente leia o final do século XIX no Brasil. Diamantina, o que é? Minério, escassez, diminuição. Ela é uma região que fica para trás, né? Isso vai afetar o pai da Helena. E no resto do país tava rolando café, tava rolando república, tava rolando Minas, perdendo a importância. E crise de Minas é similar à crise tipo, ela é retratada similarmente à crise do Nordeste, em Vidas Secas, por exemplo. O tema, né? E pós-escravidão, pós-república, em nenhum momento ela vai se frustrar com o dinheiro. Ela é grata pela vida dela, só que, por exemplo, ela não vai invejar o tio Conrado, que é muito rico, ela fala que ela gosta da vida dela. O livro tem muito a ver com as revoltas do século XIX, o livro ele é bem mais realista que Parnasiano. A Helena vai frequentar a escola normal. O que é a escola normal? A escola para formar professoras. E ela vai ter dificuldades extremas, muito medo de envergonhar a avó por não ser inteligente. Ela fala assim, não, porque eu gosto quando as pessoas falam que eu sou inteligente, mas elas vão perceber que eu não sou quando eu entrar na escola normal. Só que ela, apesar de passar por bastante dificuldade, repetir alguns anos, ela consegue ir indo e ela tem esse desenvolvimento familiar, essa crítica, o crescimento da maturidade. Depois que a avó dela morre, a Teodora, a mãe da mãe dela, que tem os escravos agregados, ela vai passar por um processo de amadurecimento. Só que, ao mesmo tempo, ela fala assim, minha avó, ela queria morrer pra dividir a herança, pra pagar as dívidas de mineração do meu pai, pra ajudar minha mãe, né? E a Helena é muito crítica, ela é muito inteligente. O pai, ele acaba sendo contratado por uma empresa no final da obra, então a situação deles melhora um pouco. Só que a escrita muda a vida dela também, sabe? A escrita, a escrita é riquíssima. O avô dela era médico, farmacêutico, muito, muito rico, só que ele não foi enterrado no cemitério católico porque ele era protestante, por exemplo. Daí ela falando isso, ela vai tratar um pouco das complexidades, das contradições do catolicismo. A Helena vai chegar a desejar a morte do Floriano Peixoto, que era um genocida, que era o presidente do Brasil na época. Se alguém contrariasse ele matava. Então ela vai se envolver até mais que os pais dela nessas questões políticas. O Dom Pedro II, ele sofreu um golpe dos militares. Tem o Deodoro, o Floriano, os militares mão de ferro, né? E vai ter revoltas no Brasil todo. E a Helena vai tomar partido. E ela fica brava. E normalmente os católicos, os tios, os parentes, eles vão se filiar muito mais ao lado da conformidade com o governo militar, e os protestantes são contra o Floriano, até por uma influência do republicanismo americano, né, dessa cultura protestante. A Geninha, essa amiga dela, que vai virar pra ela, Helena, por que você vai se preocupar com essas besteiras? Somos crianças, vamos curtir a festa quando o Floriano é eleito. E daí a Helena, assim, cara, não. E a Geninha é uma menina muito alienada, e a Helena é engajada. Só que ela não se comporta com bondade. Ela, por exemplo, ela não gosta de estudar, ela é amante heroína, então não tem idealização. Ela não gosta dos filhos do Conrado e do Aurélio, ela faz birra quando não pode ir ao baile, mas ela não tem criada, então ela vai cuidar dos filhos dos negros, de uma maneira meio de brincadeira, mas às vezes assim. Ela é uma personagem natural, uma personagem moderna. Ela vendeu o broche da mãe pra comprar uniforme, ela é egoísta às vezes também. E ela se identifica com os negros por causa daquela questão do trabalho como valor. Só que ela é uma personagem viva, acima de tudo. Então não pode olhar pra Helena e falar assim, ela é isso, ela é aquilo. Ela é uma personagem complexa que nem você é.
ela preserva o que ela ganha, ela tem a influência da tia Mad, que é uma tia inglesa, no valor do trabalho. Isso vai se contrapor com uma visão amaldiçoada, que nem eu tinha dito, católica. E ela vai na casa dos amigos ricos, se esbalda. Ela tem um primo Sérgio, que é telégrafo, que demonstra um pouco desse avanço tecnológico que eu tinha falado. Ela toma um susto quando ela toma sorvete. Então, esse tipo de coisa que vai denotar o fluxo da obra. Uma frase que tem na introdução do livro que é muito importante para entender é assim: podemos atribuir parte dessa grande versatilidade psicológica da protagonista aos ecos de uma formação britânica, protestante e liberal, ressoando num ambiente de corte ibérico e católico, mal saído do regime de trabalho escravo. Os pais, os irmãos, a avó, talvez a única a perceber e a amar as riquezas interiores da neta, as tias da chácara, os primos do centro da cidade, os colegas da escola normal, o palácio do senhor bispo, a igreja do Rosário, a palha e a Boa Vista, além da curiosíssima fauna humana da cidade. Os ex-escravos, os vizinhos pobres, os tipos de rua, os soldados, os mendigos, as lavadeiras, as lenheiras, os garimpeiros e os tropeiros povoam os dias mais simples de meninas sem posses, moradora de periferia de cidadezinha. E se nela é muito consciente um sentimento de casta, isso não lhe impede de ser franca e leal numa camaradagem que a mesma vida sem facilidades impõe a todos.